Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou começar uma nova série de vídeos e o tema da vez é a implementação do reCAPTCHA do Google. Na verdade, o CAPTCHA ele é um teste utilizado para diferenciar uma ação humana de uma ação de robô, tá? E ele foi muito utilizado e ainda é muito utilizado, e o CAPTCHA ao longo do tempo ele sofreu uma série de evoluções. O CAPTCHA que a gente mais conhece aí, que existe ainda em muitos formulários web, é um CAPTCHA onde eu tenho uma figura, né, e dentro dessa figura eu tenho um texto ofuscado pelo um fundo, que seria uma paisagem ou uma figura. E aí a pessoa, o usuário, ele é obrigado a digitar o texto que está nesse componente visual, né, o texto que está nessa figura, para assim validar o formulário. Ele é muito importante porque, como eu já disse, né, diferenciar uma ação humana de uma ação de um robô, ele vai permitir e evitar que os robôs eles comecem a postar o seu formulário de uma forma automática, danificando a estrutura, né, o comportamento do seu site e comprometendo a segurança do seu site. E ele é muito importante para evitar o spam, né? Então, às vezes você tem um formulário e ele acaba sendo submetido por um robô e acaba causando spam e trazendo uma série de prejuízos para o seu projeto. A implementação que os criadores do CAPTCHA recomendam atualmente é a implementação do reCAPTCHA do Google. Tá? Na verdade, o reCAPTCHA ele foi criado por uma universidade americana e logo em seguida ele foi adquirido pelo Google. E aí o Google montou uma API bem aprimorada para a gente trabalhar com reCAPTCHA de uma forma bem simples e rápida. Só traçando aí um comparativo entre o que a gente conhece de CAPTCHA aí antigo para esse modelo novo do Google, eu vou mostrar para vocês um site que eu desenvolvi e que tem um modelo antigo, né? Aqui no meu formulário de registro, eu tenho uma exibição aqui do componente de reCAPTCHA do Google, mas o componente é antigo, tá? Uma implementação antiga, onde, como eu disse, eu tenho uma imagem aqui de fundo e eu tenho o texto. Então, o teste que o usuário tem que fazer aqui para provar se quem está fazendo uma submissão é um robô ou um humano, é digitar esse texto aqui nessa caixa de texto e em seguida dar um submit no formulário para validar se o texto faz realmente o match aí com o que condiz a imagem. Já a implementação nova do reCAPTCHA, se eu vier aqui no site do Google, né, aqui em www.google.com/reCAPTCHA/intro, esse aqui é o novo componente visual, aqui é a nova implementação do reCAPTCHA. Como vocês podem ver, eu vou ter um botão aqui onde a pessoa vai clicar. Geralmente, na primeira vez que a pessoa clica nesse botão, basicamente o CAPTCHA já é validado e é permitido você enviar o formulário. A partir do momento que você começa a clicar aqui mais de uma vez, ele já vai te mostrar, na verdade, ele vai te abrir uma nova tela e vai pedir para você responder uma pergunta, tipo como se fosse um quebra-cabeça. Ele vai te exibir uma imagem, né, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, e vai, por exemplo, te fazer uma pergunta: quais os quadrinhos representam partes de uma placa de trânsito? Aí você vai ter que marcar cada quadrinho que corresponde a um pedaço da placa e vai clicar em confirmar. Aí automaticamente o CAPTCHA já vai ser validado e a submissão do formulário vai prosseguir. Então eu vou mostrar para vocês como implantar essa parte do novo modelo aí do reCAPTCHA do Google. Esse primeiro vídeo eu vou explicar como fazer a configuração, como ativar esse serviço e implementação do front-end. E no segundo vídeo e último vídeo da série, eu vou explicar para vocês como construir o back-end e aí finalizar todo o processo de validação do reCAPTCHA. Antes da gente começar mesmo,
a mostrar o código, como funciona a codificação, a inclusão da biblioteca no código, eu vou mostrar para vocês um exemplo completo, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo, mas um exemplo completo já mostrando como é que funciona a operação do reCAPTCHA. Então, para isso eu usei aqui um serviço chamado Cloud9. Ele é um serviço bem interessante porque ele permite você ativar uma máquina virtual na nuvem e instalar PHP, instalar o Angular, instalar o Node.js para fazer os testes das suas aplicações. Então aqui eu criei uma conta no Cloud, né? Já criei aqui um workspace. Vou abrir, clicar em Open para abrir a minha máquina virtual. Dentro dessa máquina virtual é que eu já tenho implantado o exemplo completo, o código-fonte completo do que eu vou explicar passo a passo para vocês. Ele está abrindo aqui a máquina virtual, iniciando a máquina virtual. Aqui do meu lado esquerdo eu vou ter a minha estrutura de diretórios com todos os meus arquivos e os códigos-fonte. Bom pessoal, eu tive que dar uma paradinha e uma cortada no vídeo porque demorou um pouquinho, além da conta, e a subida da máquina virtual, mas enfim, a máquina virtual já subiu. Como eu estava dizendo, do lado esquerdo eu tenho toda a estrutura de diretórios e os arquivos que fazem parte do meu projeto. Do meu lado direito eu tenho uma ideia, então no Cloud9 a gente pode fazer toda a codificação em ambiente cloud e já em seguida fazer os testes, é bem interessante. E o que eu vou fazer agora é startar o meu projeto. Startei aqui o Apache, né, onde eu tenho o PHP, acho que a versão 5, se não me engano, instalado. Ele me traz aqui a minha URL para fazer os testes. Então eu vou copiar a URL. Vou colar aqui na minha outra aba do Chrome. Vai me abrir a estrutura de diretórios. Eu vou selecionar aqui o meu projeto, que é a pastinha reCAPTCHA. Pronto, ele abriu meu projeto. A cara é praticamente igual a todos os outros vídeos que eu já gravei, né? A mesma estrutura de projeto. Vou clicar aqui no link Google reCAPTCHA, que vai abrir realmente o formulário que eu vou mostrar para vocês como implementar. Então aqui eu tenho um formulário aqui que eu utilizei como formulário de cadastro de contato. Eu tenho aqui os campos que fazem parte do formulário. Aqui, como vocês podem notar, a hora que abre o formulário, ele já faz as validações aqui necessárias. Aqui eu estou usando o NGMessage que faz parte do Angular. Tá? O NGMessage é uma forma bem interessante aí bem interessante, bem inteligente de validação de formulário. Mas eu não vou me estender aqui nessa série de vídeos sobre reCAPTCHA em como implementar o NGMessage. A minha ideia é montar um vídeo exclusivo só para mostrar como funciona a implementação, quais são os tipos de validação, ok? Então eu tenho meu formulário. E aqui no final eu tenho o componente aqui do reCAPTCHA, né, conforme eu havia comentado para vocês, que seria a nova implementação do reCAPTCHA do Google. Eu tenho aqui um botãozinho, simples botãozinho, se eu clicar nele a primeira vez, ele já vai me validar o reCAPTCHA, tá? Na verdade ele está validando o reCAPTCHA do lado do cliente, tá? Em seguida eu vou ter que validar do lado do servidor para só assim conseguir submeter o formulário. Se eu fizer um refresh aqui na minha tela e clicar novamente no botão de reCAPTCHA, existe uma possibilidade de, quando eu clicar no botão, ele aparecer
aquela opção de responder um formulário, né, de aparecer uma paisagem com uma série de quadriculados. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, agora eu não estou conseguindo mostrar para vocês. Tá? Talvez aí no segundo vídeo da série, que é quando for mostrar o back-end, o exemplo completo, ele vai me mostrar essa opção. Deixa eu ver se eu digitar no formulário aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar teste. Masculino. E-mail. Você vai perceber que à medida que eu vou digitando aqui as informações, ele já vai validando o formulário aqui de forma dinâmica. Vou colocar uma data aqui. Validei o CAPTCHA e vou enviar o formulário. Aí automaticamente ele foi lá no meu back-end, validou também o meu reCAPTCHA, viu que não era uma ação de robô, isso é uma ação humana, e me entrou aqui na minha tela do OK, ou seja, reCAPTCHA validado e formulário submetido com sucesso. Bom, explicado aqui, mostrado para vocês em o exemplo prático aqui do formulário que eu construí. Agora a gente vai partir para explicar passo a passo como é que funciona a configuração e o desenvolvimento para a utilização do componente de reCAPTCHA. Em primeiro lugar, eu preciso configurar o meu reCAPTCHA para que ele funcione no meu site. O reCAPTCHA do Google ele exige que você crie duas chaves, né? Uma chave que seria um segredo e uma chave de site que ficaria do lado do front-end e um segredo que fica do lado do servidor, tá? Para que a gente consiga fazer um match aí e validar ele tanto do lado do cliente como do lado do servidor. Então, eu entrando aqui no site do reCAPTCHA, a primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar nesse botãozinho azul aqui no rodapé no cabeçalho do site do reCAPTCHA. Automaticamente ele vai entrar numa tela de configuração do serviço do reCAPTCHA. Lembrando, aqui eu já estou conectado com uma conta do Google, então como pré-requisito você vai ter que ter uma conta do Google criada. Eu já estou conectado na minha conta do Google, por isso que ele já vai aparecer com essa tela aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que informar para ele é um nome aí do meu site. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar SW9, né? E aqui eu vou colocar os domínios. Então, o que seria isso? Se eu quiser, por exemplo, utilizar esse componente de reCAPTCHA no meu site inteiro, eu coloco simplesmente o meu domínio, por exemplo, sw9.com.br. Tá? Se eu quiser restringir isso, eu quero usar o componente de reCAPTCHA em uma determinada página, aí eu vou restringir aqui a minha URL. Tá? Por exemplo, posso colocar aqui teste.html. Então aí só vai funcionar esse componente de reCAPTCHA se ele estiver implementado nessa página aqui. Tá? Como eu estou usando lá o Cloud 9, então eu vou pegar a URL do Cloud 9, que é essa URL aqui. Vou colar a minha URL aqui. Então isso significa que qualquer página que eu queira construir e utilizar o componente, desde que seja dentro desse domínio, eu vou poder fazer. E vou registrar. Pronto, salvei a URL e automaticamente ele vai abrir uma tela com as chaves conforme eu havia falado para vocês. Então é uma chave são duplas chaves que ele cria. Então a primeira delas é o site key,
tá? Essa chave ela vai ser usada no meu front-end. E eu tenho uma secret key, conforme vocês veem abaixo, que ela vai ser utilizada do lado do servidor, no back-end. Ok? E aqui ele mostra umas instruções do que você tem que incluir lá na sua página HTML, para um passo a passo para utilizar o reCAPTCHA no seu site. Tá? Então, criadas as duas chaves, agora eu vou lá no meu código-fonte, eu vou abrir aqui o meu projeto. Aqui eu tenho do meu lado esquerdo, eu tenho a mesma estrutura de diretório que eu praticamente uso para todos os vídeos que eu gravo, tá? Eu tenho uma pastinha de partials, que tem os HTMLs parciais, tem a pastinha de templates, tem o index HTML na raiz do meu app. E o primeiro pré-requisito que eu tenho, né, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurar as minhas chaves. Então, entrar no site do Google, com uma conta de e-mail válida do Google e criar as minhas chaves. Em seguida, eu vou abrir o meu index HTML e eu vou ter que incluir o meu framework Angular, né? Então, eu vou incluir aqui o framework Angular. Então, eu vou incluir o Angular Touch, Angular Animation, Angular Root e o Angular Message. Esse Angular Message, como eu disse, é o responsável lá pelas validações do formulário. Então, eu tenho que ter, eu não preciso ter Angular Message se eu quiser criar um formulário sem validação usando a estrutura do Angular, mas eu tenho que ter obrigatoriamente o framework Angular adicionado ao meu projeto. E aí, agora abrindo o site, a minha página que contém o formulário, né, que aqui está em Partials, é onde eu vou mostrar para vocês como que eu incluo e como eu exibo o widget, né, que seria o componente visual aí do reCAPTCHA. Então, em primeiro lugar, eu tenho que incluir a minha API, que é responsável por esse trecho aqui, ó. Script, search, aí eu tenho aqui a URL do reCAPTCHA API, né, com esses dois parâmetros, onload e o render. Tá? É importante explicar para vocês aqui a questão do render. O render ele pode ser de forma implícita ou explícita. O que isso significa? Da forma implícita, no momento que eu estiver renderizando a minha página HTML, eu já renderizo o meu componente de CAPTCHA, tá? Então já vai ser exibido. Já no caso da renderização explícita, eu vou renderizar, na verdade eu vou adiar a exibição do meu componente de CAPTCHA. Então eu vou renderizar toda a tela primeiro, todo o HTML, para em seguida ele renderizar o meu componente, o meu widget, ok? Então estou utilizando esse formato aqui, que é o formato explícito. O onload ele vai me chamar uma função, que é a função que vai ser responsável pela renderização do meu componente visual. Então aqui o nome da minha função é onload callback, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir a minha API, fazer referência à minha API. A segunda coisa que eu tenho que fazer é definir a minha função onload callback, onde eu vou chamar esse método do reCAPTCHA, da API do reCAPTCHA, chamada render. Então aqui vai ser greCAPTCHA.render e eu vou passar dois parâmetros aqui. Eu vou passar o primeiro parâmetro, que vai ser o ID da minha tag HTML, que é onde eu vou exibir o meu componente visual. E aqui o site key, que é aquela chave que eu criei lá no comecinho lá da configuração do reCAPTCHA, né? O site key, que seria a chave para ser colocada do lado do cliente. Esse ID aqui, HTML element aqui, é o que eu estou usando. Eu poderia colocar qualquer nome aqui. Na verdade, esse primeiro parâmetro aqui é o ID do meu elemento HTML onde eu vou renderizar o meu reCAPTCHA. Aqui no caso, se eu vier aqui na implementação do meu formulário, eu deixei para exibir por último o componente reCAPTCHA. Ele fica aqui, ó. Eu tenho um div ID, cujo nome do ID aqui é HTML_element.
Então o que vai acontecer? Eu vou renderizar a minha página completa, né? Em seguida eu vou chamar lá o callback, que vai chamar um método render da API do Google, que vai usar esse ID aqui, que é o HTML element. Aí dentro dessa tag div é que ele vai exibir o meu widget, que é a parte, o componente visual para a gente consiga validar o CAPTCHA no formulário. Tá? Então, assim, do lado do cliente é bem simples, né? Só recapitulando, eu tenho que ter, primeiro, criado as chaves lá no site do Google. Segundo, eu tenho que incluir, como eu estou trabalhando aqui com Angular, obrigatoriamente eu tenho que incluir o meu framework Angular no meu projeto. Eu faço isso a partir daqui da página do index.html. E finalmente, no formulário de contato, que é o formulário que eu estou usando para utilizar o reCAPTCHA, eu vou ter aqui duas ações. Eu vou incluir a minha API, né, passando aqui essas duas propriedades online e render. Lembrando que o render pode ser implícito ou explícito. E, finalmente, eu vou escrever aqui o meu método onloadCallback, onde eu vou chamar o método render, que aí vai aparecer em tela o componente visual. Tá? Só progredindo um pouquinho mais aqui, como eu vou deixar para o segundo vídeo a implementação do back-end, tá? Mas só seguindo um pouquinho aqui, o que eu vou fazer, tá? Eu tenho aqui meu formulário escrito em Angular usando ngMessage, e a partir do momento que eu faço o submit desse formulário, né, a partir do button type submit, eu vou chamar um método que é um método, deixa eu só pegar aqui vou chamar um método aqui chamado submitPromise, tá? Então eu vou entrar na minha implementação do meu controlador Angular, que fica aqui em appjs. Vou entrar no meu controlador contato ctrl, e aqui eu tenho o meu método que é chamado quando eu dou submit lá no meu formulário, tá? Então o método aqui se chama contato submit. Ele vai me passar como parâmetro o contato form, tá? Aqui eu vou fazer uma validação, que é uma validação possível graças ao ngMessage, né? Então aqui eu digo que se o meu contato form for válido, né, se for válido, aí eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma requisição do lado do servidor para validar o meu CAPTCHA, tá? Então aqui eu tenho todo o código de validação o código de chamada ao servidor. Vou fazer uma requisição Ajax. Aqui é interessante notar, funciona o seguinte: a partir do momento que eu exibo o widget do reCAPTCHA no meu HTML e dou um submit, eu vou ter que capturar essa variável de reCAPTCHA e mandar ela para o lado do servidor. E aí, lá do lado do servidor, ela vai validar essa variável, né, em conjunto com a chave lá, que é a chave de segredo que eu criei no serviço do site do Google, e vai me dizer se o CAPTCHA foi validado ou não, e retornar isso para o lado do cliente. Então, para que eu possa capturar essa variável do meu formulário, eu tenho que fazer o seguinte: eu chamo esse método aqui, getResponse, que é um método presente na API do CAPTCHA. Então aqui eu estou declarando uma variável no escopo reCAPTCHA, que é uma variável que eu vou passar lá para o meu servidor. E aqui eu estou definindo aqui uma sintaxe no formato JSON aqui, onde eu estou colocando que o nome da minha variável que eu vou ter que capturar lá do lado do servidor vai se chamar g-reCAPTCHA-response, e o valor dessa variável vai ser o que eu obtiver lá da resposta do reCAPTCHA do lado do cliente. Como que eu faço isso? Eu chamo aqui greCAPTCHA.getResponse, ok? E aí eu vou fazer uma chamada HTTP do tipo post lá para o meu servidor, passando a URL, que é a URL onde eu tenho a implementação
do reCAPTCHA do lado do servidor, que é responsável aqui pelo server.php. Então, dentro desse arquivo server.php, que eu vou mostrar lá no próximo vídeo da série para vocês, é onde eu tenho a implementação de validação do reCAPTCHA do lado do servidor. Eu vou submeter o formulário como se fosse um post, tá? O método post, e eu vou passar como parâmetro esse escopo reCAPTCHA, que é o que contém aqui os dados de reCAPTCHA validados do lado do cliente, ok? E aí eu vou aguardar uma resposta do lado do servidor. Se for uma resposta positiva, ele vai validar o reCAPTCHA, vai informar que o reCAPTCHA está ok, e vai em seguida submeter todo o formulário lá para fazer os tratamentos que eu preciso fazer. Caso contrário, se o reCAPTCHA não for validado, né, não for validado do lado do servidor, ele vai me trazer uma mensagem de erro e vai impedir que eu submeta o formulário de contato e faça os tratamentos necessários. Tá? Bom, pessoal, é isso. O primeiro vídeo da série era justamente para falar da configuração do reCAPTCHA e da implementação front-end, utilizando o AngularJS. E o segundo e último vídeo eu vou falar sobre a implementação do reCAPTCHA do lado no back-end, utilizando a linguagem PHP. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se gostaram, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo da série sobre reCAPTCHA. Fiquem com Deus e até a próxima.